No final do século XIX, a medicina dava seus primeiros passos em direção à compreensão dos mecanismos de defesa do organismo contra doenças infecciosas. George Nuttall observou que o soro de animais previamente expostos a bactérias apresentava a capacidade de destruí-los. Em 1890, Emil von Behring e Shibazaburo Kitasato demonstraram a presença de substâncias antitóxicas no soro de animais imunizados contra a difteria e o tétano. Essa descoberta marcou o nascimento da soroterapia, um tratamento que utiliza o soro de animais imunizados para combater infecções. No início do século XX, Paul Ehrlich propôs a teoria da cadeia lateral para explicar a especificidade da resposta imune, postulando que as células imunes possuem receptores que se ligam a substâncias estranhas. Em 1939, Elvin Kabat e Arne Tiselius realizaram experimentos que identificaram os anticorpos como as moléculas responsáveis pela atividade antitóxica do soro, passando a ser denominados imunoglobulinas, IG. Os anticorpos, ou imunoglobulinas, IG, constituem um grupo diversificado de glicoproteínas que desempenham papéis essenciais na resposta imune humoral. Existem 5 classes principais de anticorpos: IgG, IgM, IgA, IgD e IgE, cada uma com características estruturais e funcionais únicas. A IgG é a classe de anticorpo mais abundante no soro e nos fluidos extracelulares, representando cerca de 75% das imunoglobulinas totais. Sua estrutura monomérica confere-lhe a capacidade de atravessar a barreira placentária, proporcionando imunidade passiva ao feto. A IgG desempenha múltiplas funções, como neutralização, opsonização, ativação do complemento e ADCC. A IgM é a primeira classe de anticorpo a ser produzida durante a resposta imune primária a um antígeno. Sua estrutura pentamérica confere-lhe alta avidez por antígenos multivalentes. A IgM é um potente ativador da via clássica do complemento e desempenha um papel crucial na neutralização de patógenos na fase inicial da infecção. A IgA é a principal classe de anticorpo presente nas secreções mucosas. Sua estrutura dimérica confere-lhe resistência à degradação enzimática no ambiente mucosal. A IgA atua na defesa das superfícies mucosas, neutralizando patógenos, bloqueando sua adesão às células epiteliais e prevenindo sua entrada no organismo. A IgD é uma classe de anticorpo menos abundante, encontrada principalmente na superfície de linfócitos B maduros, onde atua como receptor de antígeno. Sua função precisa na resposta imune ainda não está completamente elucidada. A IgE é a classe de anticorpo menos abundante no soro, mas desempenha um papel central nas reações alérgicas. Sua estrutura monomérica possui alta afinidade por receptores FCE presentes na superfície de mastócitos e basófilos. A ligação de IgE a antígenos alergênicos desencadeia a degranulação dessas células, causando os sintomas característicos das alergias. A troca de classe, ou isotipo switching, é um processo pelo qual linfócitos B ativados mudam a classe de anticorpo que produzem, mantendo a especificidade antigênica. Esse processo é regulado por citocinas e sinais provenientes de linfócitos T auxiliares, permitindo que a resposta imune se adapte às diferentes necessidades de defesa do organismo. O sistema imune humano é capaz de produzir milhões de anticorpos diferentes, cada um com uma especificidade única para um antígeno particular. Essa diversidade é gerada por um processo fascinante de rearranjo genético conhecido como recombinação somática. Os genes das imunoglobulinas contêm múltiplos segmentos gênicos V, variável, D, diversidade, e J, junção. Durante a recombinação V-DJ, um segmento gênico V,
um D e um J, são selecionados aleatoriamente e unidos, formando um exon veículo DJ que codifica a região variável da cadeia pesada. O mesmo processo acontece com as cadeias leves, mas sem o segmento D. Além da recombinação VBOP-DKVota, outros mecanismos contribuem para a diversidade dos anticorpos, a diversidade juncional e a hipermutação somática. A especificidade dos anticorpos é determinada pela interação entre a região variável do anticorpo e o antígeno, através de ligações não covalentes. A região do antígeno que se liga ao anticorpo é chamada de epítopo. A força da interação entre o anticorpo e o antígeno é chamada de afinidade. A AVD se refere à força total da ligação entre um anticorpo e um antígeno multivalente. A maturação de afinidade é um processo pelo qual a afinidade dos anticorpos pelo antígeno aumenta durante a resposta imune humoral. Os anticorpos não se limitam a reconhecer e neutralizar antígenos. Eles também interagem com células do sistema imune através de receptores específicos, denominados receptores FC, FCR, desencadeando uma série de respostas efetoras que amplificam a resposta imune humoral. Os FCGR, FC gamma receptors, são os mais diversos e amplamente expressos entre os FCR. Eles se ligam à região FC da IgG. As funções mediadas por FCGR incluem fagocitose, citotoxicidade celular, dependente de anticorpos, ADCC, liberação de mediadores inflamatórios e regulação da resposta imune. Os receptores FCER, FC-epsilon receptors, são expressos em mastócitos e basófilos, células envolvidas nas reações alérgicas. A ligação de IgE a antígenos alergênicos desencadeia a degranulação dessas células, liberando mediadores inflamatórios. Os receptores FCAR, FC-alpha receptors, são expressos em neutrófilos, monócitos, macrófagos e células dendríticas. Eles se ligam à região FC da IgA. As funções mediadas por FCAR incluem a fagocitose, liberação de mediadores inflamatórios e transporte de IgA nas mucosas. Além dos FCR mencionados, existem outros receptores que interagem com diferentes classes de anticorpos, como o FCMR para IgM, FCDR para IgD e o FCRN, que transporta IgG pela placenta e protege da degradação. A imunidade anti-infecciosa é uma orquestra complexa e dinâmica de mecanismos de defesa. Os anticorpos desempenham um papel crucial, atuando como soldados especializados que reconhecem, neutralizam e eliminam os invasores. A resposta humoral se inicia com o reconhecimento do antígeno pelo linfócito B, que é ativado, prolifera e se diferencia em plasmócitos produtores de anticorpos. Os anticorpos combatem os patógenos através de diferentes mecanismos efetores: neutralização, opsonização e ativação do complemento. Após a eliminação do patógeno, o sistema imune mantém uma população de células de memória, que permitem uma resposta mais rápida e eficiente em um segundo encontro. As vacinas exploram essa capacidade de memória imunológica, expondo o organismo a uma versão enfraquecida ou inativada de um patógeno para criar anticorpos de memória. O sistema imune, reconhecendo os antígenos vacinais, produz anticorpos e células de memória. Os patógenos desenvolveram mecanismos sofisticados para evadir a resposta imune humoral, sofrendo mutações frequentes e alterando suas proteínas de superfície. A interação entre antígenos e anticorpos leva à formação de imunocomplexos, que desempenham um papel importante na eliminação de antígenos, mas que também podem causar reações inflamatórias e danos teciduais. A formação de imunocomplexos depende de diversos fatores como valência do antígeno, afinidade do anticorpo e concentração de ambos.
Em condições fisiológicas, os imunocomplexos são eficientemente removidos da circulação através de mecanismos que envolvem o sistema complemento, fagócitos, e o receptor Fc neonatal, FcRn. Quando os mecanismos de eliminação fisiológica são sobrecarregados, os imunocomplexos podem se depositar em tecidos, desencadeando reações inflamatórias e causando danos. A deposição de imunocomplexos está na base da patogênese de diversas doenças. Exemplos de doenças mediadas por imunocomplexos incluem o lúpus eritematoso sistêmico, a artrite reumatoide, a glomerulonefrite e as vasculites. O diagnóstico dessas doenças envolve a detecção de imunocomplexos circulantes e a análise histopatológica de biópsias de tecidos afetados. O tratamento visa reduzir a formação de imunocomplexos, controlar a inflamação e prevenir danos teciduais. A autoimunidade é uma resposta imunológica inadequada contra antígenos próprios, levando à inflamação crônica e danos teciduais. Autoanticorpos, anticorpos que reconhecem antígenos próprios, desempenham um papel central na patogênese de muitas doenças autoimunes. Os autoanticorpos podem causar danos por formação de imunocomplexos, ADCC, ativação do complemento e disfunção celular. A rejeição de transplantes é uma resposta imune complexa que envolve tanto a imunidade celular quanto a humoral. Anticorpos desempenham um papel importante na rejeição de transplantes, principalmente na rejeição hiperaguda e na rejeição crônica. As alergias são reações exageradas do sistema imune a substâncias normalmente inofensivas, mediadas pela IgE, que se liga a mastócitos e basófilos, desencadeando a liberação de mediadores inflamatórios, como a histamina. A descoberta dos anticorpos monoclonais revolucionou a medicina, permitindo a produção de anticorpos com especificidade única para um determinado epítopo. Os anticorpos monoclonais são ferramentas essenciais no diagnóstico, terapia e pesquisa biomédica. A humanização e a produção de anticorpos completamente humanos têm sido essenciais para reduzir a imunogenicidade desses anticorpos, aumentando sua eficácia e segurança para uso terapêutico. A imunoterapia representa uma revolução no tratamento de diversas doenças, utilizando o poder do sistema imune para combater câncer, doenças autoimunes e infecções. Anticorpos biespecíficos, multiespecíficos, conjugados a drogas e radioisótopos, e a nanotecnologia tem revolucionado a aplicação dos anticorpos. A compreensão dos mecanismos da resposta imune humoral e a manipulação dos anticorpos tem o potencial de transformar a medicina com terapias cada vez mais personalizadas, eficazes e seguras.